Olá, sou Nicola Minervini, vos falo di Bergamo, na Itália, e o tema de hoje é avaliação da capacidade exportadora da empresa. Já temos falado várias vezes que capacidade exportadora é a atitude da empresa para enfrentar os mercados internacionais. Não tem nada a ver com capacidade de produção, pois tem empresa com uma ótima capacidade de produção, mas não tem cabeça, não tem atitude para exportar. Então, se eu tivesse que fazer um exame, se você, empresa, me chama para fazer uma avaliação, tipo, eu estou pronto para exportar, eu faria uma série de perguntas. Primeira pergunta, por que quero exportar? Parece óbvio, se você me chamou, que quer dizer que você quer exportar. Mas a pergunta é se você quer exportar porque você quer crescer ou porque o mercado interno está em crise e você quer desovar a produção que está sobrando, ou porque o dólar está fantástico e quando o dólar não estiver fantástico, paciência, não exporta, não é assim. Então, dependendo da tua resposta, a gente vai seguindo. Eu digo alto, se você quer exportar porque o mercado interno está em crise ou porque a taxa de câmbio está ótima, até a próxima. Então, primeiro ponto. Te pergunto se você já visitou feiras internacionais, porque se você quer exportar, porém você não tem uma ideia global o que acontece com o teu produto, móvel, autopeças, caneta e companhia, talvez você não tem bem os parâmetros para julgar. Uma visita à feira internacional, às grandes feiras internacionais, se você faz mecânica, Frankfurt, se você faz alimentos, Cial de Paris, se você faz cosméticos, a feira de cosméticos de Bolonha, etc, etc, etc. Visitando uma feira, você vai ter muito mais informações, muito mais matéria-prima para você se avaliar. Então, com muito mais propriedade, você vai enfrentar o caminho da internacionalização. Ou simplesmente, quando você volta da feira, você se deu conta que ainda falta muito para você alcançar um nível médio internacional. Então, por isso, a grande importância da feira. A feira é um metro, é um medidor da tua capacidade competitiva. Se você identificou claramente quais são os teus fatores de competitividade, não vale dizer nós temos preço e qualidade, porque isso até para vender na esquina. Fatores de competitividade eu entendo organização, entendo valor agregado, desenho, competitividade, qualificação de pessoal, inteligência comercial. Esses são os fatores de atratividade. Eu te pergunto qual é o público no teu mercado interno, porque se você vende na faixa baixa no mercado interno, vai ser muito mais complicado vender no mercado externo, porque no mercado externo você vai encontrar gente que talvez você não conheça no mercado interno, mas se você no teu mesmo quintal, no mercado interno, você não consegue estar na faixa mais alta, vai ser muito mais complicado você atacar o mercado externo. Então, primeiro, fazer a lição de casa internamente. Tentar de subir no mesmo mercado interno quase sempre, para depois atacar o mercado externo. Para você exportar, você tem que ter fornecedores confiáveis, que não muda a matéria-prima todo dia, que não muda o preço todo dia, que não atrasa. Então a pergunta é, você tem fornecedores confiáveis? Ou você, para exportar, tem que mudar fornecedores, ou tem que fazer um treinamento neles, ou tem que fazer um upgrade neles, de maneira que eles possam te entregar componentes, insumos, matéria-prima, que possam te dar uma certa tranquilidade para o produto
final. Se você conhece em quais mercados você poderá aproveitar mais da marca Made in Brasil. Por que Made in Brasil? Porque primeiro tem que ser vendido a marca do país, a marca do segmento de mercado e a marca depois da tua empresa. Se você faz um produto muito sofisticado, mas lá fora o pessoal não sabe que o Brasil fabrica isso, vai ter mais dificuldade. Mas pode ser que em outros países o Made in Brasil seja mais conhecido. A paridade de condições será mais fácil vender o produto em países onde o Made in é mais conhecido do que outros. Um exemplo muito elementar: se eu da Itália quero vender calçados Made in Italy, para mim vai ser mais fácil do que vender laptop, computadores, porque a Itália é muito mais conhecida por calçado do que por laptop. Ou pode ser que o produto que eu estou fabricando, sei lá, móveis, é mais conhecido na Alemanha, muito menos na Coreia. Estou chutando. Moral da história, a marca país. Se você conhece os tempos de respostas do mercado externo, porque não é para amanhã, pode ser para depois de amanhã. E se você tem pressa, esqueça a exportação. Outra pergunta que eu faria: se a tua documentação está idônea para o mercado externo. Documentação a nível de catálogo, a nível de posicionamento no teu website, a nível de comunicação, promoção. Obviamente, isso tem que ser adaptado de acordo com o mercado, de acordo com a legislação, de acordo com o que oferece a concorrência, etc. Então, temos que dar uma olhada se a nossa forma de se comunicar, de promover a nossa empresa, tem que ter algum ajuste. Se você tem recursos humanos e financeiros para gerenciar a exportação, principalmente recursos humanos, porque pode ser que o pessoal que trabalha contigo não tem mentalidade exportadora, ou não está apto para enfrentar os desafios do mercado externo. Moral da história: ou tem que mudar a gente, ou tem que qualificar eles, tem que treinar. Se a tua capacidade de produção é suficientemente elástica para atender o mercado interno e o mercado externo. Isso é um tema muito grave, porque muitas vezes a gente exporta quando está sobrando no mercado interno, devido a uma eventual crise no mercado interno. Aí que acontece? Termina a crise, eu não tenho mais uma produção sobrando, então eu não posso mais exportar. E acabo me dirigindo através do mercado interno, deixando ver navios o pessoal lá fora. Isso é péssimo para a imagem do país, do setor industrial e da própria empresa. Por isso que insisto, exportação não é saída para a crise, é um antídoto para a crise. Você tinha que pensar antes. Então, obviamente, por capacidade de produção elástica, eu entendo que você tem condições de atender mercado interno e mercado externo. Se você conhece a concorrência internacional, porque pode ser que a tua concorrência internacional não está presente no teu mercado interno. Então você, não conhecendo, não sabe ainda quais são as variáveis que você vai enfrentar. E pode acontecer que na hora que você está querendo exportar, vai encontrar barreiras a nível de concorrentes mais fortes, concorrentes que têm um produto mais avançado, tecnologicamente mais avançado. Motivo a mais para você visitar a feira número 1 do teu setor. Pronto. Você, voltando da feira, tem muita matéria-prima para fazer o teu plano de trabalho. Você já tem uma boa ideia da concorrência internacional, então você poderá
tomar as devidas providências ou aguardar um pouquinho antes de se lançar no mercado externo. Outra vez, se você conhece as barreiras alfandegárias, não alfandegárias, logística, cultura, concorrência externa, etc. Se você poderá utilizar a mesma forma de venda que você utiliza no mercado interno. Por exemplo, se você no Brasil vende por internet, que o Brasil é um dos países mais avançados na venda através de comércio eletrônico, pode ser que em outros países você não poderá utilizar essa mesma forma, por exemplo, na Itália, onde o pessoal é muito mais conservador. Claro que aqui também na Itália avançou muito, mas devido a que a idade média na Itália é bem mais alta do que a idade média, por exemplo, no Brasil, então o pessoal é muito mais conservador. Moral da história, é provável que se você quiser vender na Itália determinados tipos de produto, não vai dar para vender por internet. Tem que vender por um distribuidor, uma loja. Quer dizer, o pessoal quer ter contato com o produto, com o vendedor. Ou pode ser que você no mercado interno vende diretamente ao cliente final. Mas talvez você venda no teu estado, ou em estados limítrofes. Mas você imagina na Austrália, no Japão, na Alemanha ou no Canadá, obviamente isso é mais complicado. Então talvez em lugar de vender utilizar a forma de venda direta ao cliente, você tem que usar um distribuidor, tem que usar um agente, tem que fazer uma parceria. Moral, pode mudar a forma de vendas com a qual você está acostumado a colocar o teu produto no mercado. Outra grande pergunta: será que os benefícios que nós estamos oferecendo aos nossos clientes no mercado interno vão ter a mesma atratividade no mercado externo? Porque o que é bom para nós pode não ser bom para outros. O que representa para nós uma economia, para os demais não, ou vice-versa. Um exemplo muito fácil, ao contrário: uma empresa italiana tentou vender no Brasil aquecedores que tinham como um grande benefício reduzir muito o custo da energia elétrica. E na Itália quase que 90% da energia é de natureza hidroelétrica, mas muito mais termoelétrica. Acontece que no Brasil, como vocês sabem, o Brasil é um dos pioneiros a nível mundial de energia renovável. Então, o benefício que esse senhor apresenta para o cliente italiano, dizendo: você compra um produto que vai gastar menos energia elétrica, esse mesmo benefício para o Brasil não tem o mesmo valor, porque no Brasil a energia elétrica é bem mais barata do que na Itália. Então, nem sempre, por isso que é importante não traduzir a letra ao catálogo. Nós temos que fazer a pesquisa de mercado para ver se, entre outras coisas, características, dimensões, embalagens, etc., como é que andamos a nível de benefícios. Outro tema: se você é uma pequena e média empresa, é complicado exportar. Exige recursos, esforços, criatividade, pesquisa de mercado, etc. Que tal você pesquisar se tem alguma empresa com a qual você possa ter sinergia? Você faz botas, o outro faz calçados. Você faz mesas, o outro faz cadeiras. Você faz camisas, o outro faz calças. Você faz canetas, o outro faz lapiseira. Claro que é muito difícil nos países latinos, nós já falamos disso, a gente criar grupos, criar sinergia, mas devido que o mercado externo está extremamente competitivo, nós temos que dar uma olhada se podemos melhorar o nosso poder de fogo, o nosso poder
competitivo através de alianças com gente que tenha um produto ou um serviço que está a montante ou ajustante do nosso. Então, identificar empresas que possam ter sinergia com a minha empresa. Você verificou se a legislação de proteção ao consumidor no mercado no qual você quer vender é a mesma legislação que vige no Brasil? Porque pode ser diferente. E essa diferença pode te trazer modificações no teu produto, na embalagem, nas características técnicas, nas tolerâncias. Outro tema. A logística a ser utilizada vai exigir modificações no produto para reduzir custos de transporte e de importação. Exemplo, você está fabricando máquinas operatrizes com controle numérico. Pronto. Então, uma máquina com determinado peso, volume, toda uma série de componentes. Se você quer vender essa máquina de São Paulo para Curitiba, provavelmente você coloca num caminhão e leva para Curitiba. Se você vai vender essa máquina para Angola ou para Noruega, obviamente se põe o problema da logística. E como você sabe, quanto mais a logística é cara, mais será cara a importação, porque normalmente as taxas de importação são calculadas tendo como base o preço CIF, custo, seguro e frete. Moral da história, mais é caro o frete, tudo em cascata fica mais caro. Então pode ser que você, para exportar a tua máquina com controle numérico para Angola, você talvez tenha que tirar o motor, a cablagem, o painel, tem que eliminar ou reduzir o peso da máquina. Claro, tem que ensinar o fulano do outro lado a montar a máquina de uma forma correta. Então, nós temos que pensar se a logística vai interferir na forma de venda do nosso produto. Pode ser que você tenha que mandar o produto completamente desmontado, claro. Não estou falando de produto bens de consumo, mas principalmente bens de capital. Uma pergunta muito simples. Você conhece todo o apoio que você pode receber das instituições de suporte ao comércio internacional? E no Brasil vocês têm muitíssimas. Apex, SESEX, FUNSEX, Centro Internacional de Negócio, Federações das Indústrias, SEBRAE, tem um monte de instituições, Câmara de Comércio bilaterais, etc., etc., mas às vezes a gente, assim, por um prejuízo, não toca essas campainhas. Então talvez vai fazer algum erro, quando com muito pouco a gente poderia ter obtido informações muito valiosas. Então, por favor, não tenha prejuízo que a entidade A, B, C não serve. Pesquisa, peça informações, peça referências, pergunte como é que fica a coisa, como é que vai funcionar, quanto custa. Cuidado, nada é grátis, ou muita pouca coisa é grátis. Então, verifica que tipo de apoio você pode obter das instituições de suporte ao comércio internacional. E, finalmente, a grande pergunta. Você quer exportar? Fantástico. Quanto você quer investir? 10, 100, 1000? Essa é a grande pergunta que a gente não se faz. A gente começa a corrida, aí acaba a gasolina no meio do caminho, porque a gente não fez o cálculo de um mínimo de gasolina que eu vou precisar para chegar até o ponto final. Traduzindo em português, exportação não é para amanhã, nem depois para amanhã, pode demorar.
e eu tenho que ter recursos suficientes para aguentar, para ter fôlego para fazer pesquisa, para viajar, para negociar, para preparar ofertas, para ter pessoal qualificado. Então, se eu não tenho meios humanos, financeiros, etc., não adianta entrar nisso. Motivo a mais para a gente pensar no famoso grupo de empresas, Sistema Integrado de Promoção de Exportação. Nós já falamos disso, mas também já falamos da grande dificuldade do latino em trabalhar em conjunto. Porém, por via da dúvida, é bom você responder com muito cuidado a essa pergunta. Quanto você quer investir? E, obviamente, para você ter uma resposta com uma certa base de fundamento, você tem que ter uma boa ideia de quais são as etapas até chegar ao famoso pedido. Se você vende chocolates, talvez vai demorar 3, 4 meses. Se você vende máquinas com controle numérico, talvez pode demorar 2 anos. E dependendo do tamanho da tua empresa, dependendo da engenharia de vendas, conteúdo no produto, o tempo pode variar. Então você tem que pensar que tem que ter recursos para pesquisa, viagens, feiras, comunicação, apoio com especialistas em áreas onde você não é especialista e assim por diante. Não é que a gente vai encontrar tudo no Google. Tem muita coisa que você tem que fazer pessoalmente, você ou alguém por você. Então, a grande pergunta é: quanto podemos investir? A. B. Isso que a gente está pensando será suficiente para chegar do outro lado? Então, gente, essas são algumas das perguntas que eu faria. Claro, não querendo assustar ninguém, mas é só para prevenir. Porque se a gente dizer, olha, exportação, está todo mundo esperando que a gente venda alguma coisa. Prevenir o pessoal que exportação é fascinante, fantástica, mas tem muita gente que quer exportar. A. B. Tem muita gente que começou muito antes de você. Então, é bom não assim se jogar na água sem ter feito algumas horas de curso de natação. Pelo menos leva um salva-vida. Moral da história. Leva alguma ferramenta, alguém que possa te dar uma ajuda no caso você estiver com dificuldade. Então, é importantíssimo você se internacionalizar, porém, por favor, com método. Para que a gente aplique esse método, a primeiríssima coisa para fazer é fazer uma avaliação, não você, alguém por você, alguém que seja imparcial, alguém numa empresa, uma instituição, um consultor, alguém de fora, para medir e te dizer, fantástico, vai em frente que você vai ganhar já. Ou vai te dizer, cuidado que está te faltando A, D, L, N e assim por diante. Então, por favor, antes de iniciar um procedimento, às vezes uma aventura da exportação, temos que fazer uma avaliação da nossa capacidade exportadora, que, insisto uma vez mais, não tem nada a ver com capacidade de produção. Não podemos mandar para fora o que está sobrando aqui dentro, a menos que nós temos um produto global, coisa muito, muito rara. Obrigado, boas exportações.